Olá, muito obrigado, bem-vindo ao Jornada da Vida. Dá para imaginar a esperança de ter uma vida de felicidade, de alegria, paz, sucesso, e de repente todos esses sonhos transformam em desarmonias, brigas, palavras agressivas. Mas aí vem o ensinamento da Citionê e muda tudo isso. E essa vida de desarmonia, de brigas, descontentamentos, transforma num caminho de luz. E a convidada de hoje, aqui do Jornada da Vida, vai nos contar como o ensinamento da Cíntia Noyer mudou totalmente a vida dela quando conheceu e praticou o ensinamento da Cíntia Noyer, preletora Marli Antunes. Muito obrigado, preletora. Bem-vinda. Muito obrigado, Pletorênio. Muito obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui com você nessa jornada da vida. Muito obrigada. Obrigado por estar com a gente aqui. Tudo bem com a senhora? Graças a Deus, hoje sim, tudo bem. Boa, hoje sim, né? Mas no passado já não foi tão bom assim, né, Marli? Não foi. Foi um pesadelo, ou seja, foi um inferno na Terra, né? Quando se fala de inferno, a gente fica imaginando tanta coisa, mas a gente passa aqui mesmo, quando a gente não tem o conhecimento de quem a gente verdadeiramente é na nossa essência, né? Exato. E tem muitas pessoas, desculpa, sofrendo porque Sim, não conhecem quem elas são e não tiveram a oportunidade que você e eu tivemos de conhecer a Cintia Noia, né, Marli? exatamente. Que bom. Quando que você conheceu a Cintia Noia? Eu conheci a Seitianoye em 2008, porque anteriormente, né, aquilo que eu falei em relação aos sofrimentos, as coisas que eu tinha, então eu achava que não tinha como mudar, né? E aí uma amiga minha chegou para mim, né, que trabalhava junto na mesma escola, sabia de todo o que eu estava passando, de tudo que eu estava passando, e disse assim: minha amiga, vamos conhecer um ensinamento muito bom. Vai ter uma conferência aqui na nossa cidade e você está convidado para ir comigo. Vamos, você vai ver que realmente vai mudar essa situação. Aí eu, né, minha amiga Vera Lúcia de Souza, professora. Aí eu disse para ela, então vamos. Era um domingo à tarde e eu fui. E chegando lá, eu realmente vi assim o quanto aquilo era diferente de tudo que eu estava vivendo até então, né? E a partir dali eu saí de lá com outra mentalidade, saí daquela vida de vítima e de coitada para para cenas de protagonista da minha própria história. Doutora Marli, antes de conhecer a Cintia Noia, como que era a sua vida no seu dia a dia? Só de alegria? Não, não tinha muita alegria, não. Porque eu passei, assim, por alguns relacionamentos, né, então, quando para as pessoas entender um pouquinho, né, por que que às vezes não dá certo o nosso relacionamento, porque a gente traz lá, né, muitas vezes até de outras experiências de vida, mágoas e sentimento dos pais, né. E eu achava que eu não tinha nem nada, assim, contra meu pai pensa no amor de pessoa, não era meu pai, né, então é só que um dia eu escutei a minha mãe falando que, porque eles tiveram, assim, a gente vem de uma família numerosa, de 3 irmãos, né, alguns, 3 foram para o mundo espiritual cedo e, depois, né, mais tarde para cá, 2 outros irmãos mais velhos também já estão no mundo espiritual. Só que, esse número grande de filhos, muitas vezes, eles não tinham como estar dando aquele carinho, aquele afeto para cada um, né. Era muita filharada. Então eles tiveram 5 filhos, primeiro para ir vir a primeira filha. E, contava a minha mãe, quando criança, que o meu pai fez uma festa de soltar foguete quando nasceu a minha irmã, que foi a primeira filha mulher que veio na família. E aí eu ficava pensando: "Mas por que foguete para minha irmã e para mim não? Por que uma recepção tão linda para minha irmã e para mim não?". E aquilo eu cresci com aquilo, né. Então eu achava que eu não tinha ressentimento nenhum contra o meu pai. Mas depois, fazendo o CEV, que é o ciclo de educação da vida, né, que a gente tem um memorial para a gente preencher toda aquela, os projetos também que a gente faz depois para mudança de vida, e ali é que eu descobri por que que aconteceu tanta coisa nos meus relacionamentos.
palavras verbais muito pesadas, perto de filhos, né, então coisas que veio afetar depois na vida deles. Então, o desconhecimento daquilo que a gente traz esse tipo de consequências, né. Maravilha. Marli, deixa eu ir por partes aqui. Primeiro, com Uhum, relação ao teu pai, né, a tua uhum, família, e uhum, depois os desentendimentos que você teve nos relacionamentos aí em casa com maridos, né? Ok? sim, sim, Primeiro com o teu pai. A princípio estava tudo bem, aí recebe uma notícia, e se tudo bem, começa a ficar com ciúme, com mágoa, ressentimento, e aí, e como que você chegou perto do teu pai e, pai, me perdoa? com certeza. Só que eu fiz Então, isso, na verdade, foi depois que ele já estava no mundo espiritual, que eu tá, fiz, né, porque a gente faz oração para os antepassados todos os dias. Então eu pedi tá, esse perdão para ele, porque depois eu fui tá, entender que ele realmente tá, sempre me amou do jeito dele, mas eu é que guardei aquele ressentimento, né. tá. E em que momento que você entendeu isso? Que ele sempre Eh, te amava, ele te amava do jeito que ele, na época, também conseguiu expressar o seu amor. Talvez a gente não entende como filho, né? Mas depois a sim, ficha cai, né, Marli? é. Na verdade, assim, né, meu pai sempre foi uma pessoa muito quieta, ele foi calado, assim, ele era uma pessoa que trabalhava muito, ele conversava, né, assim, em casa, muitas vezes porque a gente perguntava para ele as coisas, mas ele não era, assim, aquela pessoa aberta, falante, ele era tranquilo, calmo, sempre na dele. E tanto assim que eu nunca, nem meus irmãos, nunca ouvimos uma discussão entre ele e a minha mãe. Eu sei que eles tinham as suas desavençazinhas, mas era quietinho, escondido. Nós nunca presenciamos, né? E aí eu comecei fiz uma retrospectiva da minha vida, desde a infância, como eu falei, para você, preletor, quando eu fiz o CEV, que é o ciclo de educação da vida. Então eu fiz essa caminhada de passo a passo da minha infância até os dias atuais. O que que o meu pai me proporcionou e que eu não soube dar a ele o amor devido e a atenção que ele merecia. É claro que a gente fez, né, muita coisa por ele, eu principalmente, né, como meus irmãos, até o finalzinho da vida dele. Eu amava demais o meu pai, mas eu não sabia expressar esse amor. E sei que ele também me amava muito, mas não sabia expressar esse amor, né. A mãe não, ela já era mais falante, ela se era preciso dar uns tapa, ela dava, se fosse preciso falar com carinho, ela falava, né. E tanto que ela era mais que liderava tudo com os filhos. E o meu pai era sempre o quietão, né. Mas eu entendi isso e pedi perdão para ele. Tanto que o dia que eu acordei para realmente essa verdade, eu chorava de escorrer lágrima, de me molhar de tanta lágrima. Porque realmente, assim, eu percebi, né, o quanto eu tinha sido ingrata com ele. Ele nunca deixou de me amar. Eu é que não tinha visto isso. E você, nas cerimônias que você realiza até hoje, né, os antepassados, é que num dia, como diz o outro, caiu a ficha verdadeiramente assim, no sentido Aí de eu expressar. é, é porque a gente faz oração para os antepassados todos os dias, né. E depois, né, Pletorênio, que aconteceu toda essa situação também em relação não só ao da desarmonia conjugal que veio a separação, mas depois, mais tarde, veio outras consequências maiores, como câncer do colo de útero, como outras coisas, infortúnios, roubo de dinheiro de casa que eu, né, precisei também vender pra, né. Então veio muita coisa depois. E foi caindo a ficha também, vendo o quanto realmente essa ingratidão minha, né, trouxe tanta coisa ruim para a minha vida e para a vida da minha família. Maravilha. Uma outra parte, então, doutora Marli, você comentou que o primeiro relacionamento não foi lá tão harmonioso. Sim. Me parece que o segundo também não foi tão bom assim. E aí vai, né? Meu Deus. Quando você teve o primeiro relacionamento, ainda não conhecia a Cintia Noyer. Não, não, não Tá? conheci. Então, e no segundo também não. Também não. Tá, Depois que eu me separei, que eu fui conhecer a Seitianoye. tá. Essa abençoada amiga sua te convidou para ir numa reunião no domingo à tarde. Isso. Tá, ok. Há uma possibilidade muito grande, você já me disse isso também, que
quando a gente não está bem num relacionamento, existe uma possibilidade de a gente entender que o outro que está errado, né? Que o outro é Exatamente. culpado, né? Não sei se aconteceu isso com Uhum. você também. Sim. Tanto que, assim, eu pedia, porque no início, quando eu entrei na Seitinoye, depois que eu me separei, eu pedia muita orientação para o. Sabe, assim, aquela pessoa que ficava, tipo, me diga espiritual? Era eu, né? Eu pedia orientação para os preletores, daí, de repente, eu ia numa outra reunião, pedia orientação de novo para aquele outro preletor, e assim eu ia, sabe? Fazia, assim, uma fila, né, de preletores, para ver se todo mundo dizia para mim a mesma coisa, né? Porque eu queria ouvir muito deles que eu estava certa, que eu era realmente a vítima da história, meu marido que estava errado, né? Mas não foi bem assim. E quanto mais eu pegava orientação, mais pé da vida ficava, né? Porque como ele houve traição, houve isso, houve aquilo, e ele tá de boa. Eu sou errada? Eu pensava assim, né? Só que depois que eu conheci o ensinamento da Seite Noé, eu vi que realmente não era ali que estava o erro, não era no marido, não era, né, no ex-marido, era em mim, porque eu estava sendo uma pessoa muito ingrata, orgulhosa, né, demais, aquele ego super elevado, que não estava, assim, permitindo que realmente eu fosse feliz e minha família também fosse feliz. É porque só vai manifestar aquilo que eu estou reconhecendo. Então, eu entendi isso depois, sabe, Pletorene? Eu entendi isso depois, é, em todas as reflexões que eu fui fazendo na minha vida. Mas por que que aconteceu isso? Por que que aconteceu aquilo? E eu fui vendo que realmente eu estava à frente, como aquela pessoa dando ordens, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. E não é dessa forma. A mulher precisa ter docilidade. Ela precisa manifestar o seu amor, né? Para que realmente se expanda por todos da casa, né, da família, para que haja esse entendimento, essa harmonia. É claro que não ia ter prosperidade nessa época, né? Porque depois que me separei, eu precisei vender a casa, né, que eu tinha para ficar com os meus filhos, que a gente dividiu, né, com o ex-marido, ele foi com o carro, com outras coisas que levou, e eu fiquei com a casa. E eu também daí adquiri um outro carro depois para mim. Só que assim, Pletorene, aquele orgulho era tão grande de querer realmente mostrar que eu estava certa, é que eu vendi a casa para realmente ir morar num outro lugar, porque eu não suportava mais aquele ambiente. E não adianta se a gente não muda a mente. Vai para um outro espaço, mas você vai levar tudo junto, a bagagem vai junto. A gente sabe, né? É bem Então, isso mesmo. o que eu, né, coloquei o dinheiro no banco, né, para ir rendendo juros ali, eu comprar uma outra casa. Só que a ambição também era grande. Uma amiga chegou para mim e disse assim, viu, tal fulano lá está trabalhando com bolsa de valores e tá muito bom o juro, você não quer colocar o teu dinheiro lá? Eu disse, mas é para já. Peguei, né, fui lá no banco, retirei o dinheiro e mandei, né, Só que essa pessoa não deu recibo nenhum que eu mandei por ela, né? E dela também foi junto, porque ele foi embora para o exterior com o dinheiro da minha casa, com o dinheiro dela também, né? E eu fiquei sem casa, tive que entregar carro, é, pagando aluguel, meu filho fazendo faculdade na época no Porto União, e eu, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Né? O que que eu vou fazer? Não tenho casa, não tenho isso, não tenho aquilo, só estou com os filhos, o que que eu vou fazer? Aí chegou um belo dia, eu disse assim, Deus, isso não pode continuar. Eu preciso tomar uma providência, né? Aí, então, precisou entregar carro, precisei. Não deixei, né, com que o meu filho parasse com a faculdade, porque ele já trabalhava na época, o meu filho mais velho. Só que eu ajudava no transporte, pelo menos isso, uma mãe tinha que ajudar, né? E eu ia me sentir muito mal se realmente ele tivesse que parar com a faculdade. Então, já tinha acontecido muita coisa ruim, não podia acontecer mais isso. Aí, então, eu intensifiquei as práticas da Seitinoye. Disse, Marli, chega de sofrimento. Chega de sofrimento. Está na hora de mudar a tua história. E a pior coisa, Torine, que eu passei, não foi o câncer. Foi o dia em que eu fui no mercado fazer compra para os meus filhos
e eu tive que devolver tudo, porque eu não tinha como pagar, e o cheque não passou. Então, aquilo foi, assim, a gota d'água, sabe, para mim. Eu disse, até esse dia eu não tinha entregue o carro ainda. Eu parei na beira da estrada, mas eu gritava alto, eu dizia, nunca mais vai acontecer isso comigo, nunca mais. Porque eu sou filha de Deus. E eu gritava assim, sabe, literalmente, eu gritava na beira da estrada. As pessoas passavam, de repente podia pensar, essa pessoa tá louca, né? Mas eu gritava, eu dizia, nunca mais vou passar por isso, meus filhos não vão passar fome. E realmente, assim, eu voltei para casa, intensifiquei as práticas da Seitianoye, leitura das sutras sagradas, leitura dos livros, oração para os antepassados. E eu disse, ó Deus, eu sou tua filha, você já me deu tudo, mas até agora eu não reconheci. A partir de agora, eu aceito o que você me deu e eu vou utilizar com sabedoria tudo o que me vem. E aí, então, preletor, eu peguei até esse livro aqui, volume 7, da coleção Verdade da Vida, e quando diz assim aqui, ó, quando compreendemos que não há outra saída a não ser marchar para frente, conseguiremos exteriorizar uma capacidade bem maior do que a demonstrada em circunstâncias normais, aquilo que a gente acha que é normal, mas que não é, né? Então, quando disse, queime a ponte que acabou de atravessar, eu chorava demais, eu chorava desesperadamente, eu dizia para mim mesma, eu posso mudar a minha história, eu vou queimar essa ponte agora, chega de sofrimento, né? E aí, então, eu intensifiquei realmente, assim, as práticas da Seitianoye e as coisas começaram a mudar, graças a Deus. Hoje, eu tenho minha casa, eu tenho minha loja, tenho meu carro, eu tenho uma família feliz, eu tenho muita coisa boa. Só que antes disso ainda, preletor, eu passei por uma outra situação, que foi o câncer do colo do útero, que a gente, dentro da Seitianoye, aprende, né, que são consequências daquilo que nós guardamos de sentimento do nosso cônjuge, né? Então, veio à tona isso, foi, assim, coisa muito pesada também, muito forte, mas que, graças a Deus, eu venci. Doutora Marli, você está citando algumas coisas, né, que já aconteceram, passaram na tua vida, e você foi bem claro, intensificou as práticas do ensinamento da Seitianoye, a leitura Sim. das sutras sagradas, a leitura de livros da Seitianoye, também a cerimônia de gratidão aos seus antepassados, e deve ter feito um montão de coisas aí maravilhosas. Com certeza. Uma pergunta para a senhora. O ressentimento que tinha, por exemplo, do primeiro cônjuge, do segundo cônjuge, foi embora? Aquelas Graças coisas, a Deus. aquela mágoa que tinha. Graças a Deus. Tanto que Tá, hoje, né, graças a Deus, a gente conversa, né, sobre os filhos e tudo, né, e tem lá, principalmente, né, do ex-marido, ele tem lá a vida dele, a família dele. Quando eu descobri que estava com câncer, né, então foi também uma coisa, assim, muito, muito forte para mim, porque eu estava trabalhando, né, e começou a vir, assim, umas dores fortes e sangramento. Então eu fui fazer, né, um exame, e daí quando a médica falou para mim, né, olha, realmente eu não sei como você está suportando trabalhar, porque tá muito feio o teu útero. E aí, então eu disse para ela, não, porque ela queria me internar, né, para fazer cirurgia. Eu disse, não, não, não precisa, você só me diga tudo que eu preciso fazer, que eu vou fazer com certeza, não vou ser negligente, e eu vou me curar disso, foi o que eu disse para ela. E chegando em casa, eu fiz essa análise preletor. Por que tinha acontecido aquilo comigo, né? E aí, então, eu, dentro do que a gente já estuda, dentro da Seitianoye, já sabia do porquê. Aí veio, né, oração de perdão para o ex-marido, para os dois, né, que na verdade é o pai do Dalton, né, e também para o pai do Felipe e da Carla. E eu disse assim, olha, Deus, eu estava errada, guardei esse ressentimento profundo na minha mente, tá aí agora as consequências, mas eu vou mudar.
e intensifiquei valendo mesmo a oração de perdão para eles, principalmente pro ex-marido, que é o pai da Felipe e da Carla, porque realmente com ele que aconteceu as brigas mais pesadas. Então, eu disse assim para Deus, Deus, quero que ele seja feliz com a atual esposa dele. Fiz muita oração pela harmonia e pela felicidade dos dois. E comecei a agradecer muito ao meu pai, do fundo do meu coração, porque também tem uma outra ligação com o que eu falei para o Senhor do relacionamento, para purificar aquilo tudo. Aí, produtor, o que aconteceu? Eu, né, estava fazendo uma reunião com os professores, porque nessa época eu estava como orientadora pedagógica na Secretaria de Educação do meu município. E chegou o resultado, né, da biópsia, e a doutora me chamou, porque era anexo à escola, que eu estava fazendo a reunião, ela estava fazendo um consultório ali e me chamou. Aí, então, cheguei lá e ela disse assim, ó, Marli, senta, realmente assim, você precisa ser forte. E eu disse para ela, não, eu já imaginava que isso ia acontecer, né, pelos sintomas que eu tinha. Aí, ela disse assim, que ia me encaminhar, então, para fazer tudo que tinha que ser feito, quimioterapia, radioterapia. E aí, então, eu disse assim para ela, vou fazer tudo, pode ter certeza, e eu já me sinto curada. Ela disse que é bom que você tenha essa mentalidade, mas faça tudo o que tem que ser feito, porque não vai ser alguns dias que você vai precisar para fazer como é que diz assim, toda aquela parte que seria preciso de quimioterapia, radioterapia no tratamento, né? Você vai ter que acostumar. Não, mas tudo certo, né? E ela preenchendo os papéis, e eu olhando para a mão dela, eu agradecia a Deus, muito obrigado, por esse anjo abençoado que você colocou na minha frente, que está colocando tudo que é necessário para que eu possa receber a minha cura. Eu já estou curada. E agradeci ela depois em palavras e retornei lá para a reunião, e aí os professores perguntaram, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Eu disse, não, está tudo certo. Eu só precisava tirar umas dúvidas com a doutora. Tá tudo bem. E toquei a reunião sem comentar nada com ninguém. Voltei a trabalhar mais 2 meses antes de iniciar o tratamento, porque eu tinha uma fila de espera na época, foi em 2012 isso. E aí, né, trabalhava em pé, porque eu não conseguia sentar. No computador eu trabalhava em pé, e as pessoas perguntavam ao meu redor, por que não senta? Eu disse, não, eu prefiro ficar em pé. Eu dizia, né, prefiro ficar em pé. Mas no fundo é que eu não suportava a dor, eu tinha muita dor no útero. E nas costas também. Então, só contei, né, para a secretária de Educação, quando faltava uma semana para eu começar o tratamento. Eu chamei ela e disse, eu vou ter que me ausentar. Preciso da tua ajuda, veja alguém para ficar aí no meu lugar, né, porque eu vou precisar me afastar. Nossa, ela chorou, tudo, né, disse, meu Deus, não é possível que está acontecendo isso. Mas está tudo certo, né, então eu fui firme desde o começo. Não foi fácil contar para minha família, não pense que foi. Houve choro, né, medo de ficar sem a mãe, já estava sem o pai. Mas eu consegui, aos poucos, né, ir dando para eles também essa firmeza, essa certeza de que a mãe voltaria para casa curada. Não foi fácil os primeiros dias quando eu iniciei o tratamento, porque eu precisava ficar em Florianópolis e eles aqui em Três Barras. Não sabia como, e a minha filha precisava muito de mim nessa época. Mas eu conversei com alguns amigos e disse para eles passar, né, para algumas amigas minhas, passem ver em casa como que estão, né, e elas faziam isso, me ajudaram muito. Foi também, assim, uma bênção que eu recebi, Pletorênio, das minhas amigas, a Vera Lúcia, que foi essa que me trouxe para Setinoê, e Maria Nui, a Zelinda, e também a minha irmã Eva, que me acompanhavam para fazer a quimioterapia, a radioterapia. E elas iam e ficavam comigo a semana inteira, abandonaram as famílias delas para me ajudar lá. Então, essa gratidão é imensa que eu tenho por elas, sabe? Não tem como. Foi muito forte nessa época, aquele elo realmente que a gente sabe de quando realmente há a empatia. Elas se colocaram no meu lugar. Então, a gratidão a elas é eterna. E daí, lá, Felitor, para fazer a quimioterapia, a radioterapia, eu agradecia o tempo todo. Quando a minha vida virou gratidão pura, de dia à noite. Eram 24 horas agradecendo.
E eu agradecia o meu útero, as células do meu útero que ajudaram a gerar os meus filhos. Agradecia profundamente a Deus, aos meus antepassados, ao meu pai, à minha mãe, ex-marido, na época eu não estava ainda com esse marido atual, né, que é o Ivan. Agradecia o motorista que estava me levando para fazer o tratamento, agradecia o veículo que estava me levando, sabe? Tudo eu agradecia. Quando eu chegava no momento de fazer lá a radioterapia, quimioterapia, eu entrava na sala, eu olhava para, né, naquele momento que eu estava deitada fazendo a rádio, através daqueles raios lá, né, que a gente sabe que não é um simples raio ultravioleta, ele é uma cura para quem acredita, né? E eu agradecia aquela máquina, agradecia os enfermeiros, eu dizia, Deus, muito obrigado por essa pessoa iluminada que teve a ideia de fabricar essa máquina. Eu agradecia, ou seja, você onde estiver, se está no mundo espiritual, está aqui no mundo terreno, não importa, você é abençoado, eu agradecia muito. No momento que eu chegava na sala de quimioterapia, eu agradecia as enfermeiras, os médicos que passavam por ali, as pessoas ao meu entorno, eu agradecia a imagem verdadeira delas, agradecia o soro, né, que é o que vinha através da quimioterapia para o meu braço, a agulha, quando eles colocavam a agulha na minha veia, eu dizia, agulha abençoada, muito obrigado. Aquele soro, aquele líquido, eu imaginava, sabe, porque gelava tudo, né, o braço, eu imaginava, assim, fechava os olhos e dizia, Deus, muito obrigado. É uma luz líquida que está indo para o meu corpo, atingindo toda a parte que precisa ser ajudada na revigoração da cura que eu estou recebendo agora. E eu agradecia, agradecia, agradecia. Só que teve um dia, uma noite, doutor, que eu fiquei muito mal, por causa, né, do remédio, né, forte, porque atingiu um pouco o meu estômago também, né? E eu vomitava muito, 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 muito. Aí a minha amiga sentou na beira da cama e ela fez a leitura do Texto Sagrado. Na hora que ela estava fazendo a leitura sagrada, eu sentia assim, sabe, que parecia que eu ia morrer. Aí eu disse assim, Deus, se chegou o meu momento, o Senhor sabe, só cuida bem dos meus filhos. Foi o que eu disse para ele, cuida bem dos meus filhos. E agradeci aquela pessoa que estava, né, que era minha amiga Vera, que eu estava sentada na beira da cama fazendo a sutra, e eu disse, Deus, você sabe, se eu tenho missão nesse mundo, me ajuda a sair dessa. Mas se eu já cumpri, você sabe o que fazer. E me entreguei. Eu tenho certeza, pretor, que foi naquele momento que ocorreu a cura total. Porque eu acordei no outro dia renovada. Eu disse assim, Deus, como você é maravilhoso. E daí, nesse tempo, eu fui eleita a presidente da associação local da minha cidade. Então eu disse, Deus, você sabe tudo, tem uma missão pela frente, então eu só te agradeço do fundo da minha alma esta oportunidade, esse renascimento para a vida, né? Maravilhoso, que bom ouvir isso, pretora Marli. Que vitória, né? Ou vitórias. E como que tá a vida da Marli hoje? Em casa, no trabalho? Só Graças alegria? a Deus, tá bem. Só alegria, graças a Deus. Tá. Porque assim, diretor, só concluindo lá a situação do câncer, houve a cura em 40 dias. O que era para ser de 6 meses para frente, foi 40 dias, né? Então, para a eternidade, é porque sumiu, desapareceu e não vai voltar mais, que eu sei que não vai, né? E então, hoje, eu agradeço muito a Deus, porque no meu Shinsokan, porque depois, né, de tudo que aconteceu, eu pagava aluguel. Então, eu ficava na sacada de um prédiozinho que eu morava aqui para baixo da minha casa, e eu visualizava, onde é a minha casa hoje, eu visualizava, ali será a minha casa, ali será a minha casa, ali será a minha casa. E não tinha, na época, nenhuma casa aqui por perto para comprar, né? Aí, de repente, a pessoa de quem até era a imobiliária que eu tinha feito o aluguel da casa que eu estava, do apartamento que eu estava, ele disse, ó, surgiu uma casa ali em cima, quer dar uma olhada? Eu disse, é agora. E já vim ver, né? Vim ver a casa, gostei, disse, reserva aí,
vamos dar um jeito, eu vou comprar ela. E na época eu tinha um dinheiro para receber do meu fundo de garantia. Agradeci a Deus que já estava dando certo, realmente deu. Financei a casa, deu tudo certinho. Hoje a minha casa é uma casa maravilhosa, graças a Deus. Tenho anexo à loja, onde realmente eu fiz depois curso, né? Porque me aposentei como professora. Fiz curso para a área de personalização de produtos e também de corte e costura. Então, eu tenho ateliê de costura, eu costuro, eu faço camisetas personalizadas, uniformes escolares, uniformes industriais, né? Então, tá tudo certo. Graças a Deus, hoje tá tudo bem. Marido maravilhoso também, né? Então, só bênção, meus filhos, graças a Deus, cada vez melhor. O filho que teve arritmia cardíaca na época, porque ele adquiriu arritmia cardíaca, né? Devido à situação lá da separação conjugal, hoje está curado. Então, a gente agradece de todo o coração a oportunidade que Deus nos dá sempre. Basta a gente reconhecer e viver, né, preletor? Maravilhoso ouvir tudo isso, preletora Marli. Infelizmente, o tempo já passamos do tempo já, né? Mas foi uma lição de vida muito maravilhosa para mim, produtiva para minha vida também. Eu creio que para tantas pessoas. Obrigado por compartilhar um pouquinho da tua vida. Parabéns aí pelo seu amor, pela sua fé, sua dedicação. E que, por favor, continue levando esse ensinamento da Seitianoye. Enquanto você falava que eu estava pensando, né? Qual que o valor, entre aspas, dessa sua amiga Vera, que te apresentou o ensinamento da Seitianoye, em primeiro lugar, né? Porque se não fosse ela, meu Deus do céu, como que seria a vida da Marli? E depois também, né? E depois também o ensinamento, né? Da Seitianoye, da tua vida. Não dá para imaginar também a Marli sem o ensinamento da Seitianoye aqui nesse plano aqui, como que seria, né? Mas graças a Deus, tudo deu certo e hoje é só alegria. Só alegria. Gratidão imensa, mestre Masaharu Taniguchi. Gratidão a Deus, em primeiro lugar, né? Ao mestre. Sim. Gratidão, preletor Enio, pelo convite, essa oportunidade. Que, é claro, a gente está nesse mundo para ajudar as pessoas, fazer a diferença positiva na vida delas, né? Então, gratidão imensa, preletor. Muito, muito obrigado. Obrigado, preletora. Muito obrigado a todos que acompanham a Jornada da Vida. Que tal, hein? Você compartilhar o programa de hoje com amigos, pessoas que talvez precisam tanto de ouvir a história da Marli, como ela superou praticando o ensinamento da Seitianoye. E também, por favor, se ainda não se inscreva aí no canal YouTube da Seitianoye, para que a gente possa cada vez mais levar felicidade às pessoas. Muitíssimo obrigado a todos. Mais uma vez, preletora Marli, parabéns. Muito obrigado. Professor, você sente que a comunicação com as famílias está difícil? Tem a sensação de que o que ensina não está conectado com as demandas do mundo atual? Você vê seus alunos, no futuro, atuando de maneira integral e autônoma na sociedade, realizando feitos em prol de um lugar mais harmonioso para se viver? Será mesmo que os jovens estão perdidos? A educação da vida enxerga além desse ser fenomênico que em nada parece se desenvolver em direção ao bem. Nós, os educadores da Seitianoye, propomos uma educação baseada no despertar dos talentos extraídos de dentro para fora, sendo que cada criança tem seu talento único, bastando que sejamos o leme desse pequeno barco em meio ao vasto oceano. Inicie 2024 da melhor maneira. Participe do 41º Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores, de 10 a 14 de janeiro, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitianoye, Ibiúna, São Paulo. 5 dias em que o tema Educação da Vida, Caminho para a Paz será estudado e vivido através de palestras, orações, oficinas e experiências transformadoras. Para mais informações e inscrições, entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 53 ou pelo e-mail educadores@sni.org.br. Nos acompanhe também em nossas redes sociais,
educadores.sni e pelo site sni.org.br/educadores. Educação da Vida, Caminho para a Paz. Nos encontramos em janeiro. Até lá! Muito obrigado!